Olá! Hoje nós vamos falar sobre números inteiros. Antes disso, nós vamos lembrar o conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? Nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Aqui nós temos a reticência, porque os números naturais, eles servem como princípio de contagem, ele tem como princípio a contagem. Então, tudo que a gente vai contar, nós vamos usar os números naturais, tá? Ou seja, são aqueles números inteiros que não tem vírgula. Então, se eu tenho aqui 1,2, ele não é um número natural, porque ele tem uma vírgula. Se eu tenho 2 quintos, ele não é um número natural, porque ele está em forma de fração. Então, o número natural, ele é um número inteiro, que não tem vírgula. A gente está usando essa vírgula aqui só para separar o 1 do 2, do 3, tá? Para a gente separar os algarismos. Então, os números naturais, eles servem para contagem. Quantos alunos vieram hoje? Vieram, então vou começar a contar. 1, 2, 3 e assim por diante. Quantas moedinhas eu tenho? Eu quero saber quantas moedas, não o valor, mas quantas moedas. A gente vai começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Os números naturais, os números, eles são infinitos, tá? Tem a reticência aqui, eles são infinitos. Então, olha só, números naturais, ele termina no 6, acaba lá no 9? Não, ele vai 10, 11, 12 e assim por diante, infinito, tá? Então, olha só, para a gente representar o conjunto dos números naturais, a gente pode utilizar ele dessa forma aqui, que a gente está vendo, ou com o sinalzinho de mais, tá? Que tem o mesmo significado. Esse 2 sem o sinalzinho de mais, com 2 com o sinalzinho de mais, tem o mesmo significado, a mesma forma, representa a mesma quantidade, o mesmo valor, tá? Então, se você vê o número com o sinalzinho de mais, por exemplo, 1, ou sem não aparecendo nenhum sinalzinho, eles têm o mesmo valor, tá? Por exemplo, na sua conta no banco você tem 50 reais. Então, ok, 50 reais, tá? Então, se vier lá no extrato, né, naquela folhinha que você tira e tiver um maisinho aqui, significa que você tem o mesmo valor. Esse maisinho não vai interferir no valor numérico, por enquanto, tá? Então, ele tendo ou não o sinalzinho de mais, ele vai ser um número positivo, tá? Igual a gente já viu nas outras aulas. Então, olha só, dizem que os números naturais correspondem aos inteiros positivos, que é o que eu falei, que não tem vírgula, não é escrito em forma de fração, também não tem raiz, né? Esse aqui já não representa. O número inteiro é sem nada disso daqui, tá bom? Com o zero, tá? O zero entra aqui também no conjunto dos números naturais. Bom, os números inteiros propriamente dito. Você ainda não sabe o que são números inteiros? Eu duvido, né? Porque a gente já falou bastante deles também, os números positivos, os números negativos. Saiba que eles estão presentes no nosso dia a dia, como no preço das mercadorias, né? Principalmente quando a gente vai fazer uma compra, a gente quer saber se o dinheiro que a gente está levando vai dar para comprar aquele item, né, que a gente quer. Você vai no supermercado, eu levei 20 reais. Será que vai dar para eu comprar uma margarina, o pão, uma bolacha? Não, vou querer levar um presunto também, né, um apresuntado, uma mussarela. Será que o dinheiro que eu levei vai dar para eu comprar? Então, tenho que fazer as somas. Vai faltar dinheiro? Vai sobrar dinheiro? Né? Então, a gente faz isso no supermercado mentalmente, sem a gente
perceber, a gente faz esse tipo de continha. Na temperatura do ambiente, se está muito calor, né? 37 graus Celsius, nossa, tá muito calor, né? Agora, nossa, tá nevando, então, menos 5 graus Celsius, né? Opa, aqui é um Czinho, né? Então, olha só, aqui nós vamos observar que já vai ter uma diferença. Olha, 37 graus Celsius, aqui está muito calor, então nós usamos o mais. Nossa, aqui tá frio, tá abaixo de zero, tá nevando, então a gente vai utilizar o sinalzinho de menos, tá? No saldo bancário, ó, que faltou ou faltou aqui o restante da palavra. No saldo bancário e também em questão de nível do mar, tá? Aqui no caso do saldo bancário, se você está devendo ou não para o banco, se você tem dinheiro no banco ou se você está devendo, né? Saldo positivo ou saldo negativo. E a questão do nível do mar também. Por exemplo, aqui está a água, né? Então, aqui está o nível do mar. Para a gente ver, observar, ela sempre vai estar o que? Plana, porque a água, como ela é volume, né? Ela é, vamos dizer, maleável. Se aqui tem ondulações, a água vai preencher todo esse espaço, mas por cima ela vai ficar o quê? Retinha. Diferente se fosse no nosso relevo, né? Que aqui tem várias montanhas, por exemplo, aqui já é mais planície. Aí, por exemplo, se tem um avião, vai indicando que você quer, olha só que avião mais lindo, né? Eu quero saber quantos mil pés de altitude, de altura está. Se eu for ver em relação aqui a essa montanha, né, ele vai estar uma altura. Se eu pegar aqui pertinho, vai estar outra altura. Então, o que que eles fazem? Eles pegam com relação ao nível do mar, porque ele vai ser sempre plano aqui. Então, vai estar a tantos mil pés de altura. Se aqui tiver um submarino, então, olha assim, acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Nós também utilizamos os números inteiros também na questão do nível do mar. Então, em preço, temperatura, saldo bancário e nível do mar. Nós utilizamos os números inteiros. Aqui, nesse exemplo, o que que aconteceu? Vamos observar. Olha, os números vermelhos tem um sinalzinho menos aqui, ó, para indicar que está negativo, que tirou do banco, que tirou o dinheiro da conta. E o sinalzinho de mais é que você tem esse dinheiro na conta ou que você depositou, que você colocou o dinheiro. Então, por exemplo, olha, tem 5 milhões. Aí gastou 2 milhões, precisou, fez uma compra, alguma coisa, vai pagar alguma coisa, retirou 2 milhões, ou seja, menos, eu tenho menos 2 milhões. Depois 887 mil, tirou também. E tirou o quê? 4 milhões. Opa, peraí, restou 23 mil, né? Ah, eu precisei tirar 614, e aí por assim vai. Então, o sinalzinho de menos vai indicar que tirou, que está devendo, e o sinalzinho de mais está indicando que você tem ou que você depositou, certo? Então, olha só, os números inteiros positivos são números naturais, tá? Os inteiros positivos são números naturais que podem ou não estar acompanhados do sinalzinho de mais, igual nós falamos lá no início. Os números positivos, eles podem estar com o sinalzinho de mais. Se eu escrever mais 10, vai ser a mesma coisa de escrever somente o numeral 10. Então, ele pode ou não aparecer, tá bom? Na reta numérica, os números positivos estão sempre à direita de zero, se eu estiver no sentido horizontal. Então, o zero está aqui, certo? Ó, zero.
todos os números positivos estão à direita do zero. Então, zero está aqui, todos os números, 1, 2, 3, 4, 5, estão à direita. Agora, se a minha reta numérica estiver no sentido vertical, ela vai estar acima de zero. Lembra do nível do mar que eu falei? Então, o nível do mar aqui vai estar no zero. Os números positivos estarão acima de zero, tá? Estarão na parte superior, ou seja, depois do zero, na parte superior. Agora, os números inteiros negativos. Os números inteiros negativos, eles têm que vir acompanhado com o sinal de menos. É obrigatório ter o sinal de menos. Porque, por exemplo, se eu falar assim, eu ganhei 10 reais. Então, tanto faz, né? Se eu ganhei é mais. Então, se eu tenho mais 10, é igual a 10, certo? Ok, né? Tenho 10 reais. Tanto faz você colocar como dessa forma ou dessa, vai indicar que você tem 10 reais. Agora, se eu falar assim, nossa, eu perdi 10 reais. Aí eu escrevo dessa forma. Está indicando que você perdeu ou que você pagou? Não, não está indicando que você perdeu ou pagou. Está indicando que você tem 10 reais. Para indicar que você perdeu, que você pagou, que você está devendo, é obrigatório colocar o sinalzinho de menos. Então, nós temos o seguinte, olha só. Se nós temos 10 reais, ele vai ser igual a menos 10 reais? De jeito nenhum. Ele vai ser diferente. São valores diferentes. Você ter 10 reais com você está devendo 10 reais é completamente diferente. E o que diferencia esse número desse? Simplesmente o sinalzinho de menos. Só o sinalzinho de menos que vai diferenciar esses valores. Então, quando o número é positivo, não interfere aparecer o sinalzinho de mais ou não. Agora, quando o sinal é negativo, é obrigatório. Eles sempre estão acompanhados do sinal negativo menos. Sempre, 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 sempre. Não pode deixar de colocar o sinalzinho de menos, tá? Porque se você não colocar o sinalzinho de menos, ele estará indicando que o número é positivo. Lembrando, o que diferencia um número positivo de um número negativo? Simplesmente o sinalzinho de menos. Só isso aqui que diferencia, tá? Então, sempre você vai colocar aqui a esquerda no número, ó, antes, ok? Então, olha, na reta numérica, no sentido horizontal, os números negativos, eles vão vir sempre à esquerda de zero, tá? Então, a gente vai aqui observar o zero, à direita estarão os positivos e à esquerda estarão os números negativos, certo? E quando a gente está no sentido vertical, os números negativos estarão abaixo de zero. Lembra o nível do mar? Abaixo, estão abaixo de zero. Zero vai ser o nível do mar lá, tá? Então, começa 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 0, ó, perto do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aqui, ó, setinha, infinito, tá? Setinha, infinito. Tem infinitos números negativos. Então, vamos relembrar. Acima de zero, números positivos. Abaixo de zero, números negativos. À direita de zero, números positivos. À esquerda de zero, números negativos, ok? Então, a gente vai relembrar um pouquinho os números que são sucessor, tá? Então, a gente vai falar primeiro dos números positivos. O sucessor é sempre, a gente sempre tem o número sucessor porque a gente pode somar mais um. Então, se eu pensar em qualquer número, eu posso somar mais um. Se você pensar assim, esse aqui é o número, eu não dou conta nem de ler ele, é o número maior que existe.
então eu vou somar mais 1, ou seja, o próximo número vai ser o maior. Então, o sucessor, ele sempre vai poder somar com 1, ou seja, sucessor de 2 é o 3, porque 2 mais 1, ó, somando mais 1 é 3. Qual que é o sucessor de 14? 15, porque 14 mais 1, 15. Sucessor de 98, 99, porque 98 mais 1, 99, né? Então, para os números 3, 15 e 99, a gente vai chamar eles de sucessores, porque eles somaram mais 1 para dar esse resultado, ok? Então, 3 é sucessor de 2, 15 é sucessor de 14, 99 é sucessor de 98. Então, se a gente for comparar na reta numérica, o sucessor, ele estará sempre à direita do anterior, do que eu estou comparando. Então, olha só, se eu observar, qual que é o sucessor de mais 4? Mais 5, porque 4 mais 1, 5, né? Então, o 5 está à direita de 4, então ele é sucessor. Qual que é o sucessor de 5? É o 6, porque na reta numérica está à direita. Se eu for observar aqui uma outra reta numérica, por exemplo, isso aqui é uma reta numérica. Então, 0, eu vou deixar uns intervalos maiores, isso aqui chama entre um tracinho e outro, são os intervalos, tá? Que a gente colocou de 1 em 1, mas eu poderia colocar de 5 em 5, de 10 em 10. Então, 0, 1, tem que ter a mesma distância, que eu vou colocar mais ou menos, né? 2, 3. Aí, vamos pular lá pro... Faz de conta que aqui é o 17. Então, aqui tem vários. Qual que é o sucessor de 17? Olhando na reta numérica. Qual é o próximo número que vem à direita de 17? É o 18. Então, 18 é sucessor de 17, porque a gente fez 17 mais 1, 18. E o 18 está à direita de 17, tá? Então, sucessor, olhando pela reta numérica, comparando na reta numérica, ele sempre estará à direita do que eu quero comparar. Qual que é o sucessor de 2? 3 é o número que está à direita. Qual que é o número que está à direita do 0 na reta numérica? 1. Então, 1 vai ser o quê? Sucessor de 0, certo? Então, sucessor é o que está à direita na reta numérica. Mas e o antecessor, então? O antecessor é o contrário do sucessor, porque a gente vai subtrair 1, vai fazer menos 1. Então, nós temos aqui 4 menos 1, 3. 18 menos 1, 17. 173 menos 1, 172. Então, os números 3, 17 e 172, a gente vai chamar de quê? De antecessores, porque a gente subtraiu 1, tá? Na reta numérica, só voltando aqui, 3 é antecessor de 4, 17 é antecessor de 18 e 172 é antecessor de 173, tá? Se a gente for comparar na reta numérica, o que que a gente vai observar? Vamos observar aqui numa reta numérica com os números positivos. Então, tem aqui 0, 1, 2, 3. Tem que aprender a escrever com mouse, porque tá feio essas letras aqui, né? Esses numerais. 5, 6. Vou fazer até o 6, tá? Aqui vai infinito. Então, o que que a gente vai observar aqui na reta numérica? Nós vamos observar que o sucessor, olha só, desculpa, o antecessor. Qual que é o antecessor de 4? 3. Então, observando aqui, o 4, eu quero saber o antecessor dele. Ele está à direita de 4? Não, o 3 está à esquerda do número 4. Então, o que que a gente vai observar? O antecessor na reta numérica, comparando a reta numérica, estará sempre à esquerda
do número. Se eu perguntar qual que é o antecessor de 2? É 1, porque ele está à esquerda. Qual é o antecessor de 1? 0, porque está à esquerda. Qual é o antecessor de 0? Menos 1, porque está à esquerda. Qual é o antecessor de menos 1? Menos 2, ó, está à esquerda. Antecessor de menos 2, menos 3, porque está à esquerda. Se a gente tivesse aqui, né, um pouquinho 2, complementando aqui com os números negativos e os positivos. Dá para entender que é 2 e 3, né? Mas eu vou falando para vocês, porque a letra tá ficando uma benção. Então, olha só, nós temos aqui, então, os antecessores são os que estão à esquerda, que vai indo para a esquerda, né? Vamos lembrar o sucessor? O sucessor é o que está à direita, indo para a direita. Então, se eu perguntar assim, qual o sucessor de menos 5? Eu vou observar. Qual número está à direita de menos 5? É o menos 4. Então, menos 4 é sucessor de menos 5. Qual o antecessor de menos 5? Aqui não está aparecendo, mas olha só, não estou contando de um intervalo, ó, o intervalo é esse aqui, ó, tá? Aqui está de 1 em 1. No próximo aqui não é o menos 6. Então, o antecessor de menos 5 é menos 6. O que a gente pode observar aqui? Olha, quanto o sucessor, ele é maior. 5 é sucessor de 4. Então, 5 é maior que 4, certo? Sucessor. Então, olha só, vamos observar aqui. 0. Qual o sucessor de 0? É 1, ok? Sucessor de 0 é 1. Então, 1 é maior que 0, certo? Qual o sucessor de menos 1? 0, porque está à direita, lembra? Sucessor, direita. Então, quer dizer que o 0, ele é maior que menos 1, né? Porque 0 está à direita. O antecessor de menos 1 é o 2. Então, quer dizer que 2 é menos 2, desculpa, é menor que menos 1. Tá? Porque menos 2 é antecessor. O antecessor é menor. O sucessor é maior. O sucessor está sempre à direita e o antecessor sempre à esquerda. Então, o que a gente pode observar aqui? Que os números que são antecessores são os menores. Quer dizer, então, que menos 6, ele é antecessor de menos 5. Então, ele vai ser menor que menos 5. Tá? Então, vai gravando isso na cabeça de vocês. Um lembrete. O 0, ele não é positivo nem negativo. Ele não é. Tá? Aqui tá um Ezinho, mas olha, não esquece desse não aqui. Por quê? Porque ele é neutro, ele é o ponto de partida. Opa! Ele é o ponto de partida. Ele não é positivo nem negativo, tá? Ele é neutro, certo? Então, o 0, ele é um número neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Então, olha só, quando a gente vai contar as coisas, a gente vai começar sempre observando, né? A não ser que algum enunciado te peça para você contar a partir de outro. Então, 0. Eu vou contar o seguinte. À direita estão os números o quê? Positivos, então 0 é neutro. E à esquerda estão os números negativos. O que a gente vai observar? Desculpa. Saindo aqui da esquerda para a direita, nós vamos sempre olhar os números sucessores. Sempre. O sucessor é maior.
Então, menos 4 é maior que menos 5, menos 3 é maior que menos 4, menos 2 é maior que menos 3, menos 1 é maior que menos 2, 0 é maior que menos 1, 1 é maior que 0, 2 é maior que 1 e assim por diante. Quando a gente parte da esquerda para a direita, nós vamos observar os sucessores. Então, eles são o quê? Maiores. Nossa! Tem que treinar, fazer uma caligrafia aqui com o mouse. Então, eles são maiores. Lembrando que aqui a gente está fazendo intervalo de 1 em 1, tá? De 1 em 1 aqui, ó. Esse aqui é o intervalo entre eles. Então, olha, aqui, ó, sucessor de menos 3, menos 2. Então, quer dizer que menos 2 é maior que menos 3. Sucessor de menos 1 é o 0, né? Que vem à direita, tá? Certo? E quando a gente parte da direita para a esquerda, conforme a setinha aqui, nós vamos ter os antecessores, que são os números menores. Olha, 2 está à esquerda de 3. Então, quer dizer que ele é menor. 0 está à esquerda de 1. Então, quer dizer que 0 é menor que 1. Né? Ó, 0 é menor que 1. Menos 1, menos 2 está à esquerda de menos 1, então menos 2 é menor que menos 1. Menos 4 está à esquerda de menos 3, então quer dizer que menos 4 é menor que menos 3. E assim por diante. O que a gente pode observar aqui? Tá? Nos números positivos, quanto mais próximo de 0, menor ele é. Para os números negativos, nós vamos fazer o contrário. Quanto mais próximo de 0, maior ele é. Então, se a gente for observar aqui, vamos comparar menos 1 e menos 5, comparando. Qual número é maior, menos 1 ou menos 5? Vou pegar outra cor. Vamos pegar esse azul clarinho. Qual que está mais próximo de 0 na reta numérica? O menos 1 ou o menos 5? Menos 1, né? Então, ele é maior, porque ele está à sua direita, sucessor, vamos lembrar assim, tá bom? Certo? Então, se a gente for reunir os números negativos, né? Os números naturais, que são os inteiros positivos, e os números inteiros negativos, a gente vai obter o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E nós vamos aqui, ó, começando zero, ponto de origem, 1, 2, 3, 4, que são os positivos, infinito, e à esquerda de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, coloquei a mesma quantidade, infinito também, tá? Então, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, tá? E ele contém os números negativos, colocando ali o mais, né? Não dá, número negativo é menos, né? Então, nós temos os números negativos, mais os positivos e o 0. Então, incluindo os negativos e os positivos, nós temos o conjunto dos números inteiros, ok? Então, até a próxima aula.